Hello people, this is Teacher Bella e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Simple Present e Routine Vocabulary, ou seja, o vocabulary de rotina juntamente ao Simple Present, que tem tudo a ver com rotina, não é mesmo? Então a gente vai falar um pouquinho, começando pelo Simple Present, para poder a gente entender melhor o que é the Simple Present Tense. Então, gente, é um verb tense, que a gente chama, né? Porque é com verbos, obviamente. Que a gente usa para indicar a repetição de um hábito ou a generalização de alguma coisa, né? Mas normalmente o que a gente vai ver hoje é sobre hábito. E também pode servir, in addition, como eu botei ali, para expressar verdades universais. Sentimentos, desejos, opiniões e preferências. E isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Aqui eu botei exemplo com cada pessoa do singular e do plural, tá? Com a palavra play. E play chess seria a ação, né? Mas com a palavra play, que é o verbo jogar, né? Então, I play, you play, she plays, he plays, it plays, we play, you play, de novo, you no singular e you no plural é igual, e they play chess. Chess, pra quem não sabe, eu também não sei, mentira, eu sei sim, acabei de lembrar, xadrez. Esqueci por um momento, eu e minhas maluquices, com inglês e português, né? Vocês verão isso muito por aqui. E aí eu coloquei aqui the negative form e interrogative form, tá? Ou seja, negativo e interrogativo. I don't play chess. Ou seja, I play chess vira I don't. You don't. Então, para I, you. We, you de novo. E they é tudo don't, tá? I don't. You don't. Agora, she, he e it muda. Vira doesn't. Que é como se fosse does not. She does not. She doesn't. He doesn't. It doesn't. Show? No interrogativo, a gente faz aquele nosso sistema, né? Se I don't, do I? No caso, se I do, do I? Beleza? Então, interrogativo fica do I play chess? Então, fica sempre no do, que é o verbo. Será? É o verbo, né? É o verbo, I don't. Eu não... o verbo na frase interrogativa e na frase negativa não mudam de forma, porque você faz a modificação no do e no do ou don't, que vira doesn't ou does, beleza? Só para explicar isso. O verbo não sofre alteração. O verbo só sofre alteração na forma afirmativa, que é plays, né? It plays, she plays, ao invés de play, normal. Na forma negativa e interrogativa, ele não muda de forma. Então, no don't, então, no negativo a gente já viu, vira doesn't. E no interrogativo, I do I play chess? Do you play chess? Do we play chess? Do they play chess? Fica normal, o do fica normal. Agora, quando você está falando de she, he or it, a gente passa pro does, que é o doesn't, does not, só que sem o not, porque é interrogativa. Does she play chess? Does he play chess? Does it play chess? E aí, geralmente, no does it, a gente fala does it? Does it play chess? Beleza? Então, essas são as formas que a gente pode usar o Simple Present. Beleza? Aqui eu expliquei alguns eventos, né, do Simple Present, como ele aparece pra gente aí no dia a dia, no inglês, nos livros, enfim. To describe scheduled events in the future. O que eu quis dizer com isso? Para dizer que alguma coisa vai acontecer no futuro. Eventos que estão marcados para acontecer no futuro. O Simple Present vai estar ali no meio. The metro arrives at 7 o'clock in the morning.
O metrô vai chegar, nesse caso, arrives, pode ser chega ou vai chegar, porque a gente está falando do futuro. Então, o metrô chega às 7, o metrô vai chegar às 7, entendeu? Assim, nessa questão de escrever o que acontece, os eventos futuros, as duas traduções são meio que iguais aqui pra gente no Brasil. A gente tanto fala quando vai chegar, quanto chega, beleza? Então, the metro arrives at 7 o'clock in the morning. O metrô chega às 7 da manhã. Show? O'clock, como eu expliquei pra vocês. Na outra aula, vai assistir lá. Se você não assistiu, vai assistir. Como a gente... O'clock é pra hora exata, então 7 o'clock é porque ele chega às 7 ponto da manhã. Nunca acontece aqui no Rio, né? Mas tudo bem, a gente finge. We have a lesson next Monday. O have, que está no afirmativo singular, no caso plural, né? Porque we have. Mas no afirmativo, a forma normal do verbo have está mesmo assim indicando que a gente vai ter. Então, a gente tem uma aula amanhã. A gente vai ter uma aula amanhã. We have a lesson next Monday. Entendeu? É o resto da frase que vai definir pra gente quando que essa frase está se situando. Ok? Então, beleza. Para que mais que serve o Simple Present, Isabela? To narrate stories, especially jokes, ou seja, principalmente piadas, para narrar histórias e principalmente piadas, para melhorar tipo, o interesse da pessoa que tá lendo aquela história, aquela piada, aquela coisa. Então, eu botei uma frasezinha show ali. The mermaid walks into the mall and then falls into the water fountain. Ou seja, a sereia foi lá, entrou no shopping e caiu na fonte de água, né? No chafariz, enfim. E aí eu fiz uma comparação para você ver como interessa muito mais a frase quando você coloca no Simple Present daquele jeito do que a gente colocando desse jeito aqui, que geralmente tem em muitos livros. The mermaid walked into the mall and then fell into the water fountain. Parece que você não está acompanhando a história, é como se você estivesse lá, né? The mermaid walks into the mall. É como se você estivesse vendo ela indo. Não a pessoa te contando, mas você tá vendo a história junto com o narrador. Entendeu? Então, também serve para isso, o Simple Present. E to describe facts and habits, ou seja, hábitos e fatos da vida que a gente faz, que a gente fala, que a gente tem, tá? E aí, eu botei vários exemplos, ó. I like chocolate. Fato, amo, não posso comer por causa das minhas belas e amadas pimpinhas, mas amo. Quem não ama, né? Quem não gosta, eu respeito, mas não sei. Nile runs a youth club full of energy. O que eu falei aqui? Que Nile, ele coordena um clube de jovens cheio de energia, beleza? Isso é um fato. E aí eu usei ali, runs. He runs. Niall runs. So he runs. I like. Beleza? I ride horses in the summer. Eu ando de cavalo no verão. It always rains. Aí eu coloquei uma palavra antes do rains para você saber que isso pode acontecer. It always rains. Isso aí é habit. É uma palavra, essa palavra always, ela é uma palavra que costuma ter em hábitos, para você ter uma frequência, para entender qual é a frequência daquilo. Tá sempre chovendo no Brasil em junho. Não sei se tá, eu chutei, tá? É porque eu quis botar aí. Louis, ou seja, he plays chess in the evenings. Ou seja, ele joga xadrez nos fins de tarde ali, início da noite, evening, né? É um hábito, é um fato. Ele falou isso e ele faz isso todo dia. Não sei, mas... E aí, observation, que eu quis botar para vocês. As atividades não precisam estar acontecendo no momento, tá? Porque aqui eu posso estar falando do futuro, ou posso estar falando de uma coisa que acontece sempre, uma coisa que aconteceu com frequência, tá? E continua acontecendo, mas não precisa estar acontecendo de fato agora.
beleza? Então, por exemplo, I walk to work every day. É um fato. Eu andei ontem, ando hoje e andarei amanhã, porque é um fato. Eu acabei de falar, é um hábito meu. Eu vou andar até o trabalho todos os dias, tá? This kind of statement will typically contain a temporal expression. O que eu quis dizer aqui? Que esse tipo de frase, tipicamente, assim, vai ter o temporal expression, que são as expressões de tempo. Always, never. Eu vou mostrar pra vocês. E principalmente se está discutindo sobre um hábito, beleza? Então, olha aqui, eu botei 2 tabelinhas excelentes de muitas palavras que a gente usa para falar sobre o nosso dia a dia, para falar sobre daily vlog, né? Como se fosse um daily vlog nosso, beleza? Então, ó, now, agora, tá? Now, always, never, today, every day, daily, often, sometimes, generally and usually. Ou seja, now a gente usa para falar tipo, I have a meeting now. I always have a meeting on Saturdays. She never calls me back. I'm going home by car today. And I wake up 5 a.m. every day. Tá entendendo? Todas eu tô usando simple present e todas eu tô usando verbo temporal. Verbo não, meu Deus do céu. Expressão temporal, tá entendendo? Então, tipo assim, se você chegar pra mim e falar My father likes to walk on a daily basis. Ou seja, numa base diária, todo dia, diariamente, daily basis. É tipo, eu tô falando que meu pai gosta de caminhar diariamente, beleza? I often go to work by car. Nem sempre eu venho a pé. Às vezes eu venho de carro. Então, frequentemente, eu venho de carro, né? Ou sometimes, se você quiser falar que é só às vezes. Often quer dizer que é tipo, mais do que a pé você vem de carro. Usando o meu exemplo. Eu venho mais de carro do que eu venho a pé para o trabalho. Então, I often go by car. Sometimes I go walking. Go by feet. To work. Beleza? Generally, é muito difícil eu usar numa frase assim minha da minha vida, mas, por exemplo, geralmente eu acordo mais tarde. Então, generally, I wake up around 7 a.m. Máximo, beleza? Usually, I wake up 5. Generally, I wake up around 7 o'clock. Usually, I wake up at 5 a.m. At 5 a.m. Beleza? Então, essas são as temporal expressions que a gente usa muito quando a gente vai falar de rotina, né? Dessas coisas. Então, aqui, agora, a gente vai falar sobre talk about your daily routine. Como que você pode falar, né? Sobre a sua rotina ou sobre a rotina de alguém. E como eu quero estudar um pouco do simple present, eu falei um pouco da rotina da Hannah. Hannah's morning routine. Começando com de manhã, tá? Porque a gente vai fazer como se fosse um daily vlog. Mentaliza comigo. Hannah's morning routine. She wakes up at 8 a.m. Então, olha que privilégio. Ela acorda às 8, porque ela trabalha de casa. She wakes up at 8 a.m. Calma, né? Que eu botei uma vírgulazinha, tá muito pequeno, nem eu enxergo isso. Mas, does her morning hygiene, ou seja, ela vai lá, faz a higiene da manhã dela, has breakfast, and then she gets ready for work or / obligation. Por que eu coloquei isso? Porque você pode colocar, né? Que você faz com outra coisa. Então, eu posso falar que eu acordo, ó, I wake up, aí eu vou falar o meu, comparado com o da Hannah. I wake up at 5 a.m., do my morning hygiene, I have my breakfast, and I get ready for work.
Se você get ready para school ou para go to the beach every day, você que sabe. Então você fala I get ready for, beleza? Porque você está se arrumando. É isso que eu quis dizer. Have breakfast, toma seu cafezinho. Wake up, acorda, bom dia. Bom dia, Cinderelis, para todos. Hannah's afternoon routine, né? Então, a partir da tarde. At 11 a.m., Hannah goes to work. For me, at 8:30 a.m., I go to work. Então, 8h30 e ela 11 horas, porque ela pode, tá? Então, se você quer falar de você, at 8:30 a.m., I go to work. She goes to work. He goes to work, beleza? She works as a social media designer. Então, se você quer falar sobre o que você trabalha ou onde você estuda, você pode falar I work e sobre outra pessoa, she, he works, com o Szinho. Então, I work as a teacher. I study, se você quiser falar que você estuda, I study at fulano de tal escola. Show? She always eats her lunch at 2 p.m. Olha o always aí. É para indicar frequência, para indicar que ela sempre come o almoço dela às 2 da tarde. Ela não deixa passar e nem come antes, porque ela é muito calendária, tá? And often, aí tipo, é uma historinha, né? Tô contando a storytelling da gata, mas vamos lá. She always eats her lunch at 2 p.m. and often goes to gym at 5 p.m. to work out. Workout é malhar, show? Então, often, que eu quis dizer ali, é que ela, de vez em quando, tipo assim, often nessa frase é um às vezes, mas frequentemente, que significa often. Só que quando você fala often, quer dizer que você não vai todo dia, mas você vai pelo menos 5 dias na semana, sabe? Ou então 4 diazinhos, só para não deixar de contar. Então, she often goes. She goes. Então, se fosse I often go to gym at 5 p.m. Ok? É isso. E Hannah's evening or night, or não, né? E night routine. O que eu quis dizer? Porque evening e night não é a mesma coisa. Mas evening eu botei junto com noite porque meio que os horários combinam. Evening, aqui pra gente no Brasil, é mais ou menos umas 5h40, quando o sol começa a baixar. Depois do pôr do sol, evening, show? Então, she usually showers at 6 p.m. Ela geralmente, às vezes, toma seu banhozinho às 6 da tarde. Então, she usually showers. She showers. I shower. Sem o S. I usually shower at 10 p.m. Porque eu tomo banho antes de dormir só, gente. Pelo amor de Deus, dormir suada, não tem como. Ainda mais no Rio de Janeiro, né? Vamos combinar? She has dinner right after shower. Ela sai do banheiro já... banho. Já... janta, sei lá. Enfim. She brushes her teeth every day before going to bed. Ou seja, ela escova o dente todo dia antes de ir pra cama. Alguns países, por que eu botei todo dia? Porque alguns países não... Vou deixar um shade aqui, deixa abaixo, né? Mas a Hannah brushes her teeth every day before going to bed. I brush my teeth every day before going to bed. Não sei você, mas você fala desse jeito. Para falar da gente, I brush. She, he, it brushes. Show? And finally, she goes to bed. And finally she goes to bed. Porque a gata dorme cedo, tá? Eu vou pra cama mais 11h30 da noite. Então, and finally she goes to bed. You go to bed. Sem o es, né? O goes. I go, you go, she goes. Beleza? Então, essa é a rotina linda, belíssima da Hannah. Qual que é a sua rotina? Você faz a sua rotina e é assim que você fala para as pessoas a sua rotina.
usando o simple present. Show, gente! Eu espero que vocês tenham entendido essa aula maravilhosa sobre simple present. Estar falando sua rotina para todo mundo, para poder treinar. Ai, você sabia que I go to bed 10 a.m.? 10 p.m.? Você sabia que I go to bed 6 p.m.? Você dorme cedo, hein? Mas é isso, gente. Um beijo da Teacher Bella. Espero que tenham entendido mesmo. E see you next lesson.